Gente, boa noite. A gente vai começar a palestra aqui do nosso parceiro também, do GMF, que é o Grupo de Mercado Financeiro da Unicamp. Quem vai falar é o Nicolas e o Iago. Por favor, gente. Boa noite, pessoal. Não sei se vocês conhecem já o GMF. A gente é uma entidade aqui da Unicamp, de 2012, que a gente começou. A ideia inicial era fazer um grupo para a galera estudar finanças mesmo, mas acabou virando mais uma liga de mercado financeiro, que é mais preciso que tem em outras faculdades, como na Poli. Então a gente principalmente, tenta fazer uma ponte entre o mercado financeiro e a universidade, trazendo palestras de instituições financeiras, a gente também tenta trazer algum conteúdo, e a gente também tem os cursos, mas a gente fala no final. Tá, e principalmente o que o GMF faz? A gente dá os cursos, como a gente vai falar depois, participamos de challenges, para quem, não sei se vocês sabem, mas os bancos eles oferecem... Pode falar seu microfone? Tá suave? Então, os principais bancos eles oferecem challenges para os alunos participarem. E esses challenges são mais ou menos trazer o valor da empresa, saber quanto que é o preço correto da ação. Não é sobre isso a palestra, primeiro é sobre a área do mercado financeiro. Sim, quando a gente fala de mercado financeiro, o que vocês pensam? Sim, vendo em filmes e tal, o que vem na cabeça de vocês? Essa foto. Essa foto? Essa foto. Mas se não vem nenhum estereotipo na sua cabeça, assim? Essa foto. Essa foto. Também essa foto. Ninguém mais... Eu vou trazer uma informação então primeiro para vocês. Isso aqui mais não existe mais. Vou contar a verdade para vocês. Eu sei que é triste, porque antigamente o pessoal entrava na bolsa, até tirava o sapato e colocava um tênis, tipo tênis de trilha. Porque era tão cheio isso aqui que o pessoal pisava no tênis um do outro e estragava completamente o tênis. Mas acabou isso, hoje em dia é tudo feito por computador. A mesa de trading de um banco fica no ar-condicionado agora, ninguém vai lá ficar gritando no balcão. Mas assim, a primeira coisa que a galera geralmente pensa é cocaína, dinheiro e jogar anões em almas. Mas a verdade é que bancos, o mercado financeiro não é bem isso. O mercado financeiro é uma instituição que faz um meio de campo entre a pessoa que tem dinheiro e o pessoal que precisa de dinheiro. Então, quem tem dinheiro, o que ele vai procurar? Vai procurar algum investimento que dê mais dinheiro para ele. Então, ele vai atrás de fundos, private equity, venture capital, que a gente vai explicar mais o que são esses termos mais para frente. E esses fundos vão atrás de empresas, que, em troca de uma parte da empresa, vai receber o dinheiro. Então, o que esse pessoal quer aqui? Vamos pensar. Esse pessoal aqui tem dinheiro sobrando. O que eles buscam? Mais dinheiro, claramente. É simples a vida. Como é que eles tentam conseguir mais dinheiro? Eles vão aqui nesse buy side. O que esse buy side faz? Basicamente junta o dinheiro de várias pessoas para dar mais dinheiro. De diversas formas. Tanto tentando pegar produtos diferentes aqui, quanto comprando empresas, quanto comprando startups. A gente vai entrar mais na frente. E temos também o sell side, que é os bancos, em geral, que a gente fala. O que esse sell side faz? Ele faz esse meio termo entre o buy side, geralmente, e as empresas. Porque aqui, certas estruturas que um banco tem, tipo, o buy side muitas vezes tem, mas a empresa não, entendeu? Então eles precisam de um auxílio para poder conseguir estar fazendo negócio com esse lado aqui. Bom, vamos começar primeiro com o sell side. Como o Iago falou, eles oferecem serviços de aconselhamento. Ou seja, por exemplo, investment banking, ele auxilia na aquisição de novas empresas. O sales and trading, o sales faz a parte da venda e o trading faz a operação. Research, vai atrás, faz a análise da empresa e vê se ela é boa ou não para investir. Então, a gente falou um pouco, tá quebrado o slide, que era para trazer em PDF, mas sempre quando você muda a versão de Excel fica tudo cagado. Então, tipo, falando de sell side, você pensa aqui, esses aqui são os maiores bancos, assim, você pensa em relevância no mundo e aqui no Brasil. Por que esses aqui no Brasil, esses bancos também atuam? Goldman Sachs é um banco, razoavelmente no Brasil ele não é tão grande assim, mas ele é um banco de extremamente prestígio. Você pega no mundo hoje, o banco com maior prestígio é o Goldman. Se você quiser fazer um MBA fora, se você trabalha no Goldman,
muito fácil, eles vão te aceitar em Harvard, por exemplo, se você tiver o selinho do Goldman. Agora, o que esses bancos vão fazer aqui? Eles vão fazer, a maior das vezes, operações ligadas com o exterior. Por quê? Porque você concorda que para eles é muito mais fácil que eles já têm uma sede enorme lá fora, o maior banco de investimento do mundo, o segundo maior, o terceiro maior. É muito mais fácil eles fazerem operação fora do Brasil e estar estruturando coisas para clientes brasileiros lá fora. Por exemplo, um banco brasileiro, o Itaú, ele vai emitir uma dívida normalmente na bolsa, por exemplo. Agora o Goldman vai emitir uma bond lá fora. Essa é a ideia da diferença do mercado brasileiro e internacional aqui no Brasil. Mas o que acontece também é o ticket médio dessas empresas. Por quê? Porque quando você pensa nesses bancos aqui, você pensa em multinacionais, geralmente, que vão estar fazendo operações com esses bancos, deals. Eles vão ser operações muito grandes que eles vão fazer, geralmente, mas em pequena quantidade. Não é comum você ver um banco aqui e vai fazer 10 operações no ano. Mas você pega o volume de dinheiro, às vezes é um pouco menor só que esses bancos. E aqui no Brasil, o ticket médio é menor, só que o que acontece? Aqui é principalmente empresas grandes e aqui são principalmente empresas médias. Só que a quantidade de empresas médias que esses bancos dão suporte são tão grandes que eles ganham dessa forma. O que na prática acontece é o seguinte: esse banco aqui é o mesmo banco que empresta de crédito para essa empresa. Quando ele vai fazer uma operação, uma grande, ele vai falar, pô, vou fazer com o Goldman, que nunca me emprestou dinheiro, não tem relacionamento nenhum, ou vou aqui no BBA, que eu pego o dinheiro emprestado faz 20 anos, e eu tenho uma relação boa com o banco. Essa é a verdade. Para empresas médias, é daqui que eles vão tirar dinheiro. Não é daqui. O Goldman dificilmente vai emprestar grana para uma empresa, sei lá, de textil do interior do estado de São Paulo. Não vai acontecer isso. Entendeu? Esse é o principal conceito. Tá. E agora aqui no buy side. Se o sell side faz uma ponta, o buy side vai fazer a outra. Quem que está no buy side? O private equity. O que isso daqui faz? Ele faz a compra de ele compra uma parte de uma empresa e tenta reestruturar para ela gerar mais capital no futuro. O venture capital, alguém sabe? Esse daqui é um termo que está bastante na moda ultimamente. Alguém sabe? Vem da investimento em startup. Exato. Principalmente agora que a gente está na época das startups, tem bastante empresas que fazem venture capital e que fazem isso. Por exemplo, teve a época do Facebook, do Snapchat. O rolê da venture capital, quando você pensa, é o seguinte: isso aqui vai pegar uma empresa nos Estados Unidos grande, no Brasil média, mas a gente vai entrar um pouco mais pra frente nisso. Aqui o venture capital, o rolê é o seguinte: cara, se você investir na startup, quanto você acha de quantas startups dão certo? 2, 3. Isso porque eles selecionam muito. Eles vão fazer toda uma análise, vai ver o futuro dessa empresa, business, o financeiro dessa empresa, quem está lá dentro. Vão fazer toda uma análise. E dessas 10 que eles escolheram que vai dar certo, vai dar 2, 3. Só que o problema é o seguinte: se você compra uma startup, pensa o seguinte: hoje o Facebook vale bilhões. Se você deu dinheiro quando ele valia 1 bilhão, você deu 500 mil para ele, por exemplo, você tem 50% do Facebook. Vamos pensar, mesmo que 3 tenha dado errado, que 3 tenha só dado certo, você vai ter uma margem de lucro muito grande. Tem um fundo famoso, eu não vou lembrar o nome agora, de Venture Capital, que deu 70% de lucro no ano passado, sobre o capital. Isso não é estranho, só que é um negócio muito arriscado e, como todo lugar nas finanças, risco igual a lucro. Quanto mais se arriscar, mais chance de você ter um lucro alto, só que também pode dar ruim. Essa é a ideia. Daí a gente tem os hedge funds. Os hedge funds são fundos de investimentos. Então o que eles fazem com o dinheiro que eles recebem? Eles tentam maximizar o lucro dentro de um risco aceitável. Assim eles vão gerar mais dinheiro. Aqui no Brasil eles são chamados de fundos multimercado, pela lei, só que em geral você vai ouvir mais falar hedge fund mesmo, no dia a dia, normal. E também a gente tem as assets, que elas administram dinheiro de terceiros. Dentro de asset, geralmente eles têm vários fundos, por sinal, tá? Geralmente você vai ter um leque de fundos para investir dentro de uma asset. Vão fazer vários produtos para diversos tipos de cliente. E é importante falar que a gente está aqui separando os dois. Só que muitas vezes dentro de um banco você vai ter um buy side. Só que no banco mesmo, geralmente tem um negócio que eles chamam de Chinese Wall. O que é isso?
esse lado aqui não pode falar com esse, por motivos óbvios. Vocês concordam que, tipo, o IB está fazendo a venda de uma empresa. Só que isso aí geralmente só é falado, anunciado, muito próximo do final dessa venda. Só que se ele vir aqui e falar para aqui, você concorda que alguém vai saber uma coisa que não deveria saber. Ele vai ter informação privilegiada. Então, ele simplesmente poderia lucrar muito dinheiro com isso e aconteceria vários problemas. Então, na prática, aqui existe uma barreira dentro dos bancos. Mas eles estão dentro, muitas vezes existem isso, assets principalmente, dentro disso aqui. Isso é de asset em geral, o resto aqui geralmente são coisas mais separadas, mas existem assets dentro dos bancos, geralmente. Tem um exemplo, por exemplo, no Safra, não sei se vocês sabem, mas o Safra é um banco de investimentos. J Safra. E no andar que tem a asset e também tem um pouco de... Tem as duas partes, né? Tem o sell side e o buy side. E fica bem clara a divisão. Um não se comunica com o outro. Geralmente tem até... Tem Geralmente eles não colocam no mesmo andar, mas às vezes falta espaço. Aqui são a mesma ideia daquele slide anterior. São os principais do mundo quando você pensa em buy side. Isso aqui é um hedge fund gigantesco. Ele é, se não me engano, ele é o maior do mundo nesse momento em hedge fund. O AQR, eu trouxe aqui especificamente porque é um fundo de quantitativo. Ele é o maior do mundo nisso, mas ele é um fundo que só faz operações quantitativas em geral. Ele é um fundo que basicamente vai fazer operações matemáticas, vai fazer modelos para poder calcular risco, retorno e vai executar a operação desse jeito. Que é uma estratégia diferente da maioria do mercado. Hoje está ficando mais famosa, mas em geral não funciona assim. Geralmente você faz uma análise financeira, escolhe as melhores opções e investe assim. E tem a BlackRock, que é uma das maiores assets do mundo, que tem, quanto? Acho que está 500 bi? Está quase 500 bi de capital sob gerenciamento. É muita grana. Aqui no Brasil, a gente tem a maior asset, qual é a maior asset do Brasil? É a Constellation. De Private Equity, o maior é o Pátria, e também a gente tem o 3G, que é... A 3G, que é a asset, não sei se asset não, a Private Equity. Se vocês lembram, vocês conhecem, já leram Vira um Sonho Grande? O livro do Lehman? Alguém conhece o Jorge Paulo Lehmann? Não? Tá, ele é o atual dono da 3G, ele, o Marcel e o Sucupira, são esses três aqui. Eles no Brasil são claramente o maior sucesso que esteve no mercado financeiro brasileiro, sem sombra de dúvida alguma. Começaram no Garantia, não sei se vocês já ouviram falar desse banco, provavelmente não. Assim, você pega hoje o mercado financeiro brasileiro, pega todo mundo que é bom, todo mundo que é diretor, quase todo mundo, né? Todo mundo é a palavra forte, mas pega todo mundo que é diretor, todo mundo que está em alto nível, vem do Garantia, que era um banco que nos anos 80 brilhou no Brasil, só que ele quebrou porque ele era muito arriscado e quebrou na crise da Ásia. Então, aí o que aconteceu? Depois que ele quebrou, esses caras eram os diretores do banco. Eles foram e fundaram a 3G. O que a 3G fez? Comprou a famosa Antártica, que depois de um tempo formou a Ambev, que depois compraram, não muito tempo depois, faz pouco tempo na verdade, mas não muito tempo, só ver, compraram a Kraft Heinz, então agora até com Burger King. Tipo, se você pensar, são três caras, são caras que saíram do mercado brasileiro, não vão dizer que saiu do nada, porque esse aqui fez Harvard, não saíram do nada, e a família dele é uma família suíça razoavelmente rica, não saíram do nada, mas claramente é o maior sucesso que tem hoje. E, sim, no Brasil, eu não diria sem sombra de dúvida, o Private Equity, assim, o Pátria a gente fala que é o maior no Brasil, porque o 3G não é brasileiro, basicamente, é todo mundo. Agora, lembra que eu falei que ia falar um pouco da diferença do Private Equity brasileiro pro do mundo. O que acontece? No mundo, eles compram empresas grandes. Eles vão comprar Kraft Heinz, vão comprar Budweiser, por exemplo, empresas grandes. Por quê? Porque você pega empresas com histórico razoável, que não são boas estruturalmente, vamos dizer assim, tem várias ineficiências, você compra ela, otimiza. Mas como é que você compra ela? Com crédito. Você pega dinheiro emprestado. Qual que é o problema do Brasil? Juros caros. Você não consegue fazer isso. Então o que você faz no Brasil? Os private equity, tipo Pátria, eles vão fazer quase que uma venture capital. Eles vão comprar empresas médias, por exemplo, o Pátria tem aquela empresa de academia, que não vou lembrar o nome, Smart Fit. Tem Smart Fit, por exemplo, que ele comprou no começo, assim, razoavelmente no começo.
Mas, pô, não é uma empresa grande. Não é uma gigantesca do mercado, entendeu? Em geral, você não vai ter isso no Brasil. Só com o caso da 3G, que é uma exceção. O Iago comentou que muitos não surgiram do nada, mas esse cara aqui começou como motoboy. Esse é a exceção. Ele começou como motoboy do Garantia e virou diretor. Esse cara é insano. Hoje em dia não dá mais pra fazer isso, vou contar a notícia ruim pra vocês. Na época o mercado tinha uma certa, vamos dizer assim, não era tão sofisticado. Porque hoje em dia, pra você entrar no mercado financeiro, os bancos tops, grandes, assim, em áreas boas, você tem que ser de 4 ou 5 universidades. Tipo Unicamp, USP, ITA e INSPER-GV, basicamente isso. Mercado financeiro. Hoje tá um mercado mais elitizado. Na época você podia começar como motoboy e virar diretor. Vamos contar agora um pouquinho da história do Brasil. Alguém sabia que em 1820 tinha a Bolsa de Valores do Rio? Alguém já ouviu Bolsa de Valores no Rio? Ninguém ouviu, mas ela existiu. Só que depois de um tempo ela deixou de existir. O importante é falar que durante grande parte da história brasileira a bolsa, o mercado financeiro não foi tão relevante assim. Aqui você basicamente negociava escravos. É triste, mas é verdade. Era isso que tinha basicamente na Bolsa de Valores. E ela deixou de existir. Por um cara. Nas. Esse cara é um cara famoso no mercado financeiro. Ele quebrou a bolsa sozinho, falando, é uma história boa dele. Ele, basicamente, o que ele fazia era pegar dinheiro emprestado dos bancos, fazer um negócio que chamava opção, que não sei se vocês entendem, vocês tiveram uma palestra de derivativos agora, mas ele é basicamente um derivativo, então você consegue alavancar a sua posição muito. Você consegue aumentar o risco em troca de ter um retorno muito alto. Mas então, com uma pequena variação da ação, você consegue ter um lucro alto. Essa é a ideia. O que ele fazia? Ele chegou no Brasil ele é árabe, chegou no Brasil com 2 milhões de dólares, ele usava esse dinheiro para fazer opção, e ele pegava dinheiro emprestado dos bancos. Só que como o mercado brasileiro era muito pequeno na época, em 89, o dinheiro dele era suficiente para movimentar o mercado. Ele comprava as ações, por exemplo, da Vale, subia a ação da Vale, executava a opção, ganhava dinheiro com isso. Era isso a ideia dele. Então ele basicamente subia o mercado e fazia todo o esquema dele, ganhava dinheiro sem risco. Só que aconteceu um problema. Passou um tempo, o diretor da Bolsa de São Paulo, da Bovespa, percebeu que ele estava fazendo essa maracutaia. E ele falou para os bancos, não empresta dinheiro para esse cara está fazendo uma extrema alavancagem, é arriscado, ele não pode fazer isso. E a Bolsa do Rio nunca entrou com nada contra ele, porque ele chegou a ter 10% das ações da Petrobras e da Vale na época. Ele falou, os bancos não emprestaram dinheiro para ele, só que nessa operação ele precisava do crédito dos bancos para poder pagar a própria operação. Ele saía no lucro, mas ele tinha que pagar. O que aconteceu? Ele deu os cheques pro pessoal das corretoras, para poder executar, comprar as ações, esse negócio. Na hora que ele foi nos bancos, ele não conseguiu pegar dinheiro. Só que, como ele não conseguiu pegar dinheiro, os cheques foram sem fundo. E aí ele causou um efeito cascata na Bolsa do Rio, e não temos mais Bolsa do Rio. Essa é a história. E daí, em 1964, teve a reestruturação da Bolsa de Valores. Né? Na verdade, do mercado financeiro em geral, isso aqui. Em 64, até 64, a gente tinha inclusive uma lei chamada Lei da Usúria, que proibia os bancos brasileiros ou qualquer instituição financeira de cobrar juros acima de 12% até. Então, isso segurava muitos bancos. E outra coisa, não tinha regulamentação de quase nenhuma do mercado. Isso assim, a gente fala, regulamentação demais, burocracia, é ruim depois de certo ponto, sem nenhuma é terrível. Então, o que aconteceu? Você fez uma reestruturação aqui, que foi quando o mercado brasileiro realmente começou. Cara, você pensa isso aqui é muito pouco tempo. Se você olhar numa história geral, cara, se você pegar a Bolsa Americana, em 1929 você já está tendo uma crise, que a gente nem pensava em ter isso ainda, na Bolsa de Valores. Então, você pega aqui, a gente reestruturou a Bolsa, aí durante até 1970 cresceu o volume da Bolsa em 800%, 900%. Aí em 76 é CMN, tá errado, CMN foi inaugurada, a Comissão de Valores, Comissão de Monetária Nacional, e o Bacen, o Banco Central, para poder regular mais esse mercado. Isso foi bom também, mesma ideia, regulamentação demais é ruim, mas nenhuma também é terrível. Aí com isso, você começou a gerar uma estabilidade, você começou a abrir o mercado brasileiro em 91, com a redemocratização, todo esse caminho histórico que o Brasil fez, sair do nacionalismo. Em 94 se estabilizou a economia brasileira, ficou no real. Aí daqui
Até os anos 2000, a Bolsa Brasileira subiu muito e começou a ter relevância mesmo no mundo. Só que a gente tinha outro problema. A gente não tinha quase segurança nenhuma para os investidores. O que aconteceu? Em 2002, a gente criou um novo mercado. Esse novo mercado basicamente dava segurança jurídica aos minoritários e ao mesmo tempo fazia que as empresas seguissem várias regras de governança corporativa. Dessa forma, estabeleceu já o mercado, vamos dizer, regulado e até hoje do mais ou menos do modo que é hoje. Agora vamos pensar, vamos ter uma noção de qual é o tamanho do mercado brasileiro. Qual que é a maior empresa do mundo hoje, atualmente? Você sabe mais ou menos quanto que ela vale? 1 trilhão. E você acha que a nossa bolsa, ela está nesse valor? Quanto que você acha que está? 500 bilhões. Mais ou menos, tá? Mais ou menos. 783. 83. Então, só para vocês ver. A Apple, lá nos Estados Unidos, só é uma pequena parte das ações que são negociadas lá. Aqui no Brasil, a gente tem isso daqui que é menor do que a porcentagem de negociações que tem lá. Não, o Brasil é muito pequeno no mercado financeiro mundial. A gente é a quinta maior economia, mas a gente representa nem 3% do volume. Então, a gente é bem pequeno. Ponto negativo, a gente é pequeno. Ponto positivo, tem muito que crescer e aqui não é tão competitivo quanto os países envolvidos, a entrada no mercado. Quando você pensa nos Estados Unidos, você pensa para entrar no banco de investimento dos Estados Unidos, um Goldman, por exemplo, eles vão pedir provavelmente uns 3,7 de GPA, que eu não sei se você sabe como é que funciona, vai até 4, então sua nota tem que ser quase total. Eles pedem umas 2 ou 3 extracurriculares de experiência de liderança, uns 2 estágios de férias, isso para poder ser passado na área de currículo. O approval rate é mais ou menos de, eu acho que é 2% dos currículos enviados que passam no Gold. Então, você percebe que é um negócio um pouco complicado lá. Isso é um ponto bom nosso, que não é tão competitivo assim. Só tem que competir com os caras do INSPER, e a gente sabe que o INSPER não é bom. E o Iago estava comentando também do tamanho da bolsa. Um ponto relevante, voltando ao Rio de Janeiro, só não teve efeitos tão catastróficos na economia, porque a bolsa justamente era pequena naquela época. E por isso que a gente não viu um colapso como o que teve no crash de 29. Era 5% do PIB brasileiro, a Bolsa de Hoje, Valores. Quase relevante, assim, se você for ver. Hoje eu acho que deve estar, eu não vou saber de cor, não lembro. Mas é muito pequeno a relevância na época, então o crash nem chegou a afetar tanto o mercado. Tá. Agora vamos começar com as áreas do banco onde vocês podem atuar. A primeira área que a gente vai comentar é o Equity Research, que faz a pesquisa das empresas. Ela tanto pode ser na parte de sell side quanto na parte de buy side. Mas é interessante notar que exercem funções diferentes. Que nem a gente falou, sell side, o que é geralmente? Advisor Service, recomendações. Buy side, eles vão fazer análises muito mais complexas. Eles vão fazer, eles vão realmente estar comprando. O que Equity Research faz, na verdade? Acompanha empresas. Essa é a principal ideia deles. Eles vão acompanhar e pesquisar empresas, vão atualizar planilhas, claro, coisa chata, atualizar valuations da empresa, emitir relatórios, conhecer muito bem o setor, vão dar recomendações de compra ou venda para as empresas. Eles basicamente vão fazer o seguinte, eles vão estudar um setor, vão estudar muito um setor, vão estudar muito uma empresa, fazer um valuation, o que é um valuation? Precificar quanto vale essa empresa, comparar quanto estão vendendo no mercado, quanto que está na bolsa de valores, vão falar, está abaixo disso, está acima disso, compra ou vende. Isso que eles vão fazer, só que eles vão estudar muito o setor. É quase um cargo, eles brincam que é quase um cargo acadêmico. É um acadêmico de mercado, eles brincam, porque eles vão ficar o dia inteiro estudando e no tempo que eles não estão estudando, eles estão fazendo reunião com o C-Level das empresas, diretores, CFOs, para poder ganhar conhecimento, para poder conhecer mais da empresa, perguntar dado. Óbvio que eles não podem fazer, algumas informações não podem ser dadas, porque seria privilégio de mercado, mas mesmo assim, se você tem um contato com o CFO, você está aprendendo muito do setor, porque se o cara chegou lá, é porque ele manja. Não tem como um cara chegar num cargo desse sem manjar. Apesar que isso é um problema do mercado brasileiro, que o problema é que às vezes o cara só manja do setor. Às vezes o pessoal chega em levels altos, de diretoria, às vezes até presidência, sem saber muita coisa de finanças ou muita teoria técnica. Então o pessoal fala que às vezes tem que ter, vamos dizer assim, um certo cuidado.
Você às vezes dá uma recomendação pro cara, fala, você tá com a margem baixa, de uma recomendação financeira, podia fazer tal. O cara fala, não, que isso, não sei o que, eu não entendi nada disso, mas tudo bem. E quando você conversa com o C-level dessas empresas, você precisa ter o quê? Agora a gente vai entrar na parte do que você precisa fazer para poder entrar nesse mercado. Ou seja, você precisa ter uma boa comunicação, já que você vai falar com indivíduos de altos cargos. Também você vai precisar o quê? De habilidade contábil, porque você vai pegar essas empresas do setor e ver os relatórios fiscais que eles têm, balanço auditório e tudo mais. Então você vai precisar ter uma habilidade contábil e conhecimento também em valuation. É que se é VBA, quase todos vão precisar, mas isso aqui é principalmente para analisar, fazer análise de dados. Como a gente falou, é uma carreira razoavelmente quantitativa. Você muitas vezes vai usar, eles usam bastante regressão, cadeia de Markov, fazer análise de dados, por exemplo. Eles usam bastante essas coisas. E como que você se destaca nessa área aqui? É isso daqui, ó, pensamento crítico. Por quê? Os dados, todo analista de pesquisa vai ter. Só que se você tem uma análise crítica do setor, ver aquela vírgula, aquele negócio importante, é onde você vai se destacar e criar seu nome, criar uma carreira boa. Eles chamam isso geralmente de gerar alfa. Porque o preço do mercado é o consenso. O que está lá na bolsa é o que todo mundo acredita, é a média que todo mundo acredita. Então, se você seguir o consenso, você não vai estar ganhando nada. Você vai ter que ver algo antes de todo mundo. Essa é a ideia principal. Como você destaca nessa área é isso. E o que é interessante é, seu site geralmente faz análise muito mais, vamos dizer, por cima do que o buy side. Porque o buy side geralmente está comprando essa empresa. Tem exemplos, por exemplo, da Constellation, que a gente falou, que eles, por exemplo, eles tinham uma empresa que tinha licitações, que grande parte da receita dela vem de licitações. E eles precisavam prever a receita antes do mercado, conseguir tipo, informação antes de sair o balanço da empresa. O que eles fizeram? Eles programaram um algoritmo, porque as licitações saem numa planilha de PDF, de Excel, de 5.000 páginas do governo. Eles programaram um algoritmo que pegava as informações dessa planilha, compilava e calculava a receita da empresa antes. Porque eles conseguiam prever antes dos seus competidores, dos outros fundos, quanto que a empresa ia gerar de receita, e a partir disso, por projeção, você consegue calcular basicamente quanto ela vai dar de lucro. E muitas E o pesquisas, valor dela. elas são bem refinadas. Assim. Só para vocês terem uma ideia, no começo a gente falou da Bridgewater, né? Então, foi da Blackstone. Então, o que eles faziam? Para projetar a quantidade de pessoas que estão fazendo compras no Walmart nos Estados Unidos, eles posicionaram diversos drones nas principais unidades e ficaram monitorando a entrada e a saída de carro para poder fazer uma boa pesquisa. Ou seja, se várias pessoas estão entrando e saindo desse supermercado, quer dizer que as receitas vão subir. Ou seja, é uma opção de você ganhar dinheiro. A ideia é conseguir informações dos outros. É como você está nessa área. O que você faz no seu site com os relatórios que você consegue disso aqui? Você entrega para esse pessoal aqui, de sales. O que é o pessoal de sales? Literalmente vendas. Eles vão simplesmente pegar e vão vender as operações para os clientes. Eles vão chegar lá e falar, a Microsoft está boa. Por que você não compra? Obviamente não assim, né? A Microsoft está boa, por que você não compra? Ele vai falar, beleza, fui convencido. Por regra de mercado, porque senão ninguém ia dar nenhuma recomendação, quando você convence um cliente, ele faz a operação com você. E cagou o slide de novo por causa da formatação. Mas tudo bem. E existem dois grupos em Sales and Trading. FIC e Equities. Qual que é a diferença? Um desses grupos mexe com moedas, commodities e renda fixa. E commodities em português realmente escreve assim, eu fiquei impressionado, é muito feio. Mas realmente é com MO, acento dites. E esses vão mexer com moedas, commodities e renda fixa. E vai ter um grupo que vai mexer com ações, que nem a gente falou. Então o que acontece? Você vai vender ações da Microsoft para um cliente, ele fala, beleza, vou executar a operação. Quem vai executar a operação? Quem vai comprar? Quem vai montar a operação da Microsoft? Trade. Eles vão estruturar a operação. Por quê? Uma coisa é você ir lá na sua corretora e comprar 100 ações da Microsoft. Agora outra coisa é você comprar 10 milhões de ações da Microsoft. Porque quando você compra 10 milhões de ações da Microsoft, simplesmente mandar a ordem e comprar no mercado o preço que tiver, você vai escalar o mercado, provavelmente vão perceber que é uma ordem muito grande, vão
fazer algumas operações com você para ganhar dinheiro, Então você tem que estruturar isso para mandar vários blocos de operação, você montar uma maneira de não mexer tanto com o mercado durante essa operação. Ou seja, você precisa ter uma capacidade analítica para separar esses blocos de operações e para o mercado não perceber que você está querendo realizar uma ordem de compra tão alta. Então, agora o skill set que a gente precisa. Conhecimento em renda fixa, porque Para a FIC, né? para FIC. Porque existe uma coisa que geralmente moeda e commodities, é complicado, isso não vou explicar, que atuam muito parecido com renda fixa. Essa é a ideia. Então, por isso que é um conhecimento de renda fixa, geralmente você consegue abranger todo esse setor. Por isso eles estão juntos, inclusive. Conhecimento em ações para equities. Inglês fluente, basicamente para todos, quase tudo que tem em banco, eles vão pedir inglês fluente, internacional. Banco nacional, às vezes não, mas internacional sempre vão pedir. Trabalhar sob pressão. Esse é o negócio. Porque existe um negócio no mercado, principalmente em sales, que preço dado é a operação feita. Se você der um preço, você tem que executar essa operação. E, tipo, se você errar qualquer coisa, é na sua cabeça. Preço dado, preço cumprido. E em trading, tipo, aqui você dá o preço, aqui você vai executar a operação. Seguinte, vamos dar um exemplo. Você quer fazer um seguro contra o dólar, que é uma operação de hedge. Não sei se vocês conhecem. Você meio que faz um seguro contra o dólar mesmo. Tipo, se o dólar, você negocia um preço, e se o dólar subir daquilo, o banco te cobre, meio que isso. Só que acontece, o banco geralmente não quer ficar exposto a isso. Por quê? Pô, normalmente o mercado inteiro vai fazer uma coisa que é o esperado do mercado. Então provavelmente é o que vai acontecer. Então a maioria das operações vão ser voltadas para um lado. Então se você ficar exposto a isso, o banco vai tomar prejuízo, isso é claro. Então o que ele faz? O trading vai estruturar operações para poder fechar outra ponta. Só que o problema é, se o trader não fechar outra ponta, por exemplo, o banco vai tomar prejuízo. Então você tem que sempre você estar sob pressão para poder não cometer erros o tempo todo. E outra curiosidade é que o mercado fecha no almoço? Não fecha no almoço. Então você não tem almoço. Você fica das 8h30 da manhã, mais ou menos, até umas 7 horas da noite. Normalmente entra às 7 que eles têm um morning call, que é um negócio que junta todo mundo, e tipo, discute o mercado antes, aí você entra pro mercado e você fica lá do começo até o fechamento do mercado. E mais um tempo depois fazer uma reunião de fechamento. Então você vai trabalhar basicamente 12 horas por dia, sem almoço. Direto. É legal porque tem uma mocinha que leva almoço todo mundo. Ela passa nas vezes, oi, o que você quer? Salmão hoje? E vai entrega para todo mundo na mesa. Uma história bem engraçada dessa parte de sales and trading é o seguinte. Teve um estagiário, tem os estagiários e os analistas. O estagiário chegou lá com uma calça social mó bonita, né? E o analista pegou e falou assim, calça bonita, hein? Quanto você quer nessa calça? Aí o cara falou, não sei, acho que uns R$500. Daí o cara falou, tá bom. Pegou, eles fizeram uma vaquinha lá, pagaram R$500 pro cara. Como o Iago falou, preço dado, ordem cumprida. Ordem cumprida. Aí o cara tem que ficar trabalhando de cueca. O dia Mas inteiro ganhou de cueca. R$500 uma calça social, então. Eles fazem esse tipo de coisa com estagiário, tá? Tem uma famosa, é que eu tô sem bateria no celular, senão depois eu até passava, que é um fiscal, os caras ligam na mesa do cara fingindo que é um fiscal do Bacen, do Banco Central. Aí eles fazem um cara cantar o hino nacional debaixo da mesa. Mas é excelente isso aí. Tem várias coisas com estagiários. Tem um conhecido nosso, que ele também é com umas blusas meio country, né? Parecia blusa de festa junina. Daí a galera zoava ele e falava, você vai no Villa Country depois? Vai no Villa Mix? Só que não é essa zoeirinha não, é vexamatória e pesada. Faziam O cara quase chorou, por isso que a história é legal. Tá. É importante falar, tem buy side também, só que geralmente vai ser só... A gente não falou também do prop trading, que a gente vai falar depois, mas o buy side geralmente vai ser para cuidar do capital, que vai ser o capital do fundo nesse caso, e estruturar operações para o fundo. É isso que é a ideia. Mas é o mesmo conceito, só que você vai fazer no fundo isso. Agora, investment banking. Isso aqui é uma das áreas que a gente considera um dos core business do banco, assim, dos bancos. Por quê? É o que geralmente, não para o banco necessariamente dá mais dinheiro, mas é o que dá mais dinheiro para os funcionários, assim. Quem trabalha aqui é o que mais ganha no banco, fácil. É muita grana que você ganha aqui. Mas, o que você faz isso aqui? Mergers and Acquisitions, ECM e DCM. O que são os três? Você
vende, compra ou faz fusões de empresas, serviço de auxílio, advisory. Você vai auxiliar o cliente a fazer essas operações. Você emite as ações na bolsa ou você emite dívidas na bolsa. Aquilo que a gente tinha falado. Banco Nacional vai emitir uma debênture na bolsa de valores brasileira. Banco Internacional vai emitir uma bond nos Estados Unidos. Essa é a diferença que você vai ver dos business das áreas. É interessante falar que essas áreas geralmente não se atuam juntos, em bancos grandes, geralmente é separado, são 3 times diferentes. O que você vai fazer? Você vai fazer um valuation da companhia, o cara vai chegar lá e vai falar, quanto vale minha empresa? Você vai dar um preço para ele, geralmente ele vai falar que vale mais, aí você vai subir um pouco, então você joga um pouco mais para baixo e você vai negociando. Você vai montar material de marketing, que na verdade é o que mais consome tempo, porque assim, você vai ter às vezes 5, 6 bancos competindo por uma negociação, com um cara. Então, geralmente é um nível muito alto de competição. Então, eles falam 70 slides, assim, 80 slides, um pitchbook pro cara, mas não são 80 slides normais. Os caras ficam 100 horas fazendo 70 slides, assim, mais. Assim, tem versão 83 dos slides. Eu não tô brincando. É normal você ver, os caras resetam a versão. Tipo, você chega na 100, você vira um de novo. Dos slides. Aí depois que eles montam esses materiais e negociam com a empresa, você apresenta a empresa aos targets, quando ela aceita, você vai apresentar a empresa. Nesse processo, apresentar assim, quem quer comprar a empresa? Obviamente não é assim, porque se fosse assim, ia sair no mercado e tal. Geralmente você manda o que a gente chama de uma... A gente manda uma tese de investimento que é meio aberta. Não dá pra você saber qual é a empresa certinho. Você manda algumas informações, mas não dá pra você descobrir qual a empresa é. Aí quando se o fundo estiver interessado, se o private equity normalmente estiver interessado, ele vai falar assim, é o non-disclosure que eles chamam, que é um contrato. É um contrato que você vai ter que assinar que você não vai liberar informações. Aí você passa as informações certinho e negocia a empresa. Aí você vai negociar e a parte mais legal de tudo, ficar conferindo o financeiro da empresa, poder ver se está batendo, poder não dar problema depois. Ou seja, o que você precisa principalmente nessas áreas saber? Valuation e contabilidade. Contabilidade primeiro e depois valuation. Daí tem que ter o conhecimento de renda fixa. A sua comunicação tem que ser boa, porque como o Iago falou, você vai estar disputando com outros bancos, boutiques, para fazer o M&A ou ECM, DCM com você. Ou seja, você precisa ter uma boa capacidade de apresentação e de persuasão para a empresa fechar com você. Habilidade analítica, importantíssimo. Essa aqui é uma área que geralmente é o maior misto que tem é meio a meio. Por quê? Você precisa saber com números, você precisa conseguir fazer o valor da empresa, modelar o preço da empresa, mas ao mesmo tempo você tem que saber vender a empresa. Então é uma área que geralmente é um mix meio a meio, muito mais, geralmente assim, equity research vai fazer um valuation extremamente pesado, extremamente detalhado, aqui nem tanto, mas o cara também tem que entender como é que vai vender a empresa. Você vai ter que ter habilidade de trabalhar sob pressão, mas aqui é diferente, é pico. Por quê? Vamos dizer que as empresas geralmente não são muito boazinhas quanto a tempo, eles querem para amanhã. E às vezes se envolve trabalhar 20 horas assim, seguidas, sem parar, para poder entregar o bagulho. É o esquema mais ou menos assim que funciona em IB. Tipo, não é incomum você ouvir falar cara que não voltou para casa trabalhando, quando tem esses picos de trabalho. Só que acontece, vamos dizer assim, como é picos, às vezes você não tem nada para fazer. E, tipo, é normal você chegar lá às 9 da manhã, não ter nada para fazer até às 4 da tarde, às 4 da tarde chegar um e-mail do seu chefe e você ficar até outro dia às 4 da tarde. Entendeu? Não é estranho isso acontecer. Em compensação, essa é a que mais ganha no banco. Eu falei que eu não ia falar, mas o compensation disso aqui para um analista em banco internacional está girando de 220 mil a 350 mil reais. Para analista 1, primeiro ano de trabalho. Começar a ganhar reais. Sim. Uma história bem interessante a gente contar aqui em Investment Bank, como o Iago comentou, é sem dúvida a área do banco que mais trabalha, como ele falou também no pico. Não sei se vocês sabem, a maior boutique de M&A do mundo é a Moelis Company. Ela faz venda, compra e fusões. Um negócio o VP da Moelis estava lá fazendo seu trabalho à noite, 3 da manhã, deve falar, acho que está na hora de ir para casa, e ele foi passar na área que tem os analistas. Ele contou assim, falou que viu 8 analistas lá. Falou, sem dúvida. Acabou de ver o pessoal, foi lá, pegou o celular dele e mandou um e-mail.
Boa noite, pessoal. Vou falar mais ou menos. Você quer O falar? e-mail é assim, boa noite. Eu passei aqui na parte dos analistas e vi somente as pessoas. 1, 2, 3, fala o nome das pessoas, 8 pessoas. É inadmissível que isso ocorra. Eu sei que nas suas casas vocês têm home office, vocês têm estações, vocês têm um notebook, caso apareça alguma coisa, mas como vocês podem voltar para casa e ficar sem as ferramentas do banco? Além disso, vocês estarem no banco, vocês estão disponíveis aos seus superiores e tem uma internet melhor. Obrigado, não quero que isso se repita. Às 3 da manhã. Pra vocês verem como workaholic que estabelecemos. Mas é como eu falei, geralmente o pessoal só fica 3 anos isso aqui, vou ser honesto. Geralmente faz um ciclo de 3 anos de analista e vai para outra indústria. Porque aqui você tem uma exposição muito grande, como você faz merger and acquisition, você faz aquisições, vendas de empresas, CM, você vai estar só lidando com o CEO ou CFO de empresa. Agora, você concorda, beleza. Alguém vende, que é o IB, alguém compra, que é o Private Equity. Geralmente, não sempre, mas muitas vezes o outro lado da operação é isso aqui. Eles também possuem um time de M&A e eles possuem um time também de captação que vai ver as oportunidades do mercado. Mas a ideia principal deles é a mesma coisa. Eles vão fazer o outro lado, vão fazer um valuation deles, vai bater o preço, vai executar a transação. Só que eles vão ter um gerenciamento de portfólios também. Porque eles vão ter várias empresas no seu portfólio com a ideia de você não vai apostar tudo numa empresa só. Você vai ter várias empresas geralmente. E o negócio disso aqui é que o pessoal sempre fala, esse é o sonho de todo mundo. Em geral, nos Estados Unidos, nem tanto aqui no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos. Por quê? Cara, isso aqui é onde está o dinheiro. No outro lado, no IB, a gente fala que a gente ganha as migalhas. Por quê? Porque você vai ganhar, tipo assim, você vai fazer uma venda, você vai ganhar 1% da venda. Aqui você vai estar comprando a empresa. Essa é a ideia. Aí muitas vezes você vai ganhar com performance, e você vai estar fazendo transações muito grandes. O skill set é basicamente o mesmo, modelagem financeira, contabilidade, comunicação. Essa é a mesma coisa, que é o outro lado da mesma moeda. Só que você trabalha um pouco menos. Em geral você trabalha um pouco menos. Não muito também. Mas a ideia é a mesma, mas é um pouco menos. E qual que é a questão do salário desse daí? Ah, nem sei, porque eu não conheço ninguém que trabalha aí. Mas assim, tem gente que fala que é um pouco menor às vezes, que caiu um pouco. Mas o futuro é melhor, vamos dizer assim, entendeu? Por quê? O que acontece? Aqui, tipo, você comprou uma empresa, você comprou a Kraft Heinz. Vou dar um exemplo de um cara que era de IB, era do Private Equity lá nos Estados Unidos, que ele estava na 3G mesmo, ele estava na 3G. Ele foi comprar a Kraft Heinz, beleza. Ele com seus 28 anos, na Kraft Heinz de Associate, comprou e ele foi alocado como CFO da Kraft Heinz. Esse é o rolê da Private Equity, entendeu? Você tá lá, aí tipo, eles vão colocar a gente da Private Equity em funções de destaque na empresa que você comprou. Aí você vai ser alocado em, tipo, CFO de uma empresa. A gente conheceu um cara, por exemplo, é que não dá pra falar de salário com ele, mas a gente conheceu um cara que ele era CFO de 3 empresas com 35 anos. Entendeu? Essa é a ideia. Por isso que o pessoal fala, só que você vai fazer muito mais nome, entendeu? Você vai, tipo, beleza, trabalha no Goldman e IB. Mas, sim, a maioria das pessoas não sabe o que é Goldman e IB. Agora, a maioria das pessoas sabe que é um CFO da Kraft Heinz. Essa é a ideia, entendeu? É um prestígio maior, muitas vezes você vai ganhar mais se sua empresa gerar dinheiro, porque você vai estar na alta comissão da empresa. Essa é a ideia. Daí, agora aqui na parte quantitativa. Rapidinho. Quando você falou de 230 a 300 e poucos mil, é por mês ou por ano? Por ano, velho. Ah, tá. Não. Mas Também não é isso tanto assim. Mas isso é analista 1, né? Geralmente vai escalar. O MD vai tirar entre 3 a 5 milhões, por exemplo, que é o diretor. Pelo menos isso, por ano. Grana. É a grana. Agora na parte mais quantitativa, né? O que a parte quantitativa faz? Ela vai trabalhar bastante com modelo matemático para você saber. Para você saber as principais variáveis do mercado, entender o mercado e como que essas variações elas atuam. Ou seja, há modelos muito complexos que pegam várias variações para você otimizar seu lucro no futuro. E aqui no Brasil eu não sei, como, acho que... Aqui no Brasil é um pouco mais suave. Tipo, isso aqui eu vou dizer que isso aqui é mundo. Isso aqui é mundo. Mas Brasil é um pouco mais fácil. Por quê? No Brasil é muito raro você encontrar alguém que começa que 10% da população faz faculdade. Dessas 10%, 2% realmente fazem faculdade. Tipo,
Aí, tipo, beleza. Aí você tem um cara que tem que manjar de derivativos, risco e finanças. Você tem um cara que tem que manjar de estatística, álgebra linear e probabilidade. Geralmente isso aqui já mata um ao outro. Porque o cara geralmente gosta de finanças ou odeia matemática. Álgebra linear. Álgebra linear, tipo, odeia matemática pesada. Aí você pega, o cara ainda tem que saber programar. Você não vai encontrar ninguém no Brasil assim. Acabou, você tem 0 pessoas. Por isso tem mais incentivo É. aqui no Brasil e não cobram tanto você. Mas se você vai para os Estados Unidos, o mínimo é doutorado. Mínimo. Mas aqui no Brasil é mais suave. Não, ó, eu vou dizer que eu sou honesto, eu não sei como é que funciona muito bem efetivarem estagiários, mas estagiário tem. Entendeu? Porque eu não sei como é que funciona, porque às vezes, como existe um requisito técnico muito grande, eles pegam o estagiário, que é mão de obra barata, e depois eles quicam o estagiário antes de virar analista. Porque não faz muito sentido, vamos dizer, manter o cara, entendeu? Porque o cara não tem uma habilidade tão grande ainda assim. Mas a ideia é o seguinte, você vai fazer modelo, principalmente. Na verdade, modelo não é sempre o que você vai estar fazendo, já vai atualizar modelos e atualizar os modelos. Por quê? Você só vai fazer modelo novo quando o cliente chegar e vai falar que quer um modelo para ativo novo. Se você já tem um modelo que o negócio já faz, não precisa, você vai atualizar o modelo. Você vai ter que fazer um modelo para calcular risco ou para poder tradear, geralmente isso. Tá. E tem um negócio legal, que é o futuro, que muita gente fala que é o futuro do trading. Assim, acho difícil o trading acabar. Por quê? Porque tem muitas operações que demoram meses, são complexas e muito mais, às vezes, ligadas a, vamos dizer, feeling do que matemática. Mas operações simples, que há pouco tempo atrás eram feitas na mão, ou até um pouco mais complexas, mas não de tanto alto nível, pode ser feito um algoritmo para executar a operação. Não é muito raro isso acontecer. E o que acontece é que, tipo, até algumas coisas mais complicadas estão fazendo, mas geralmente para por aí. Só que 90% dos traders já era. Que antigamente faziam uma operação mais bobinha. Aqui está escrito ali, High Frequency Trading, que é o que o pessoal fala, é o futuro das operações de trading. Porque com modelos complexos, você consegue pegar a variação de preço e otimizar seu lucro. Com estatística, álgebra linear e probabilidade, seus lucros vão aumentar ainda mais. E a gente até mostrou no segundo slide, né? Que tem a principal, que é a QST, né? AQR. AQR. AQR é a principal. Que é a principal do mundo. Mas tem uma história boa, você sabe a história, né? Do João. Ah, se bem. Mas geralmente não trabalha muito assim, por ser um nível muito alto de especialização. Tem a história do John é o seguinte, ele se formou, acho que ele se formou em Harvard e fez doutorado com 23 anos. Ele concluiu o doutorado com 23 anos. Só para vocês terem noção de quão insano que o cara era. E ele fundou um dos hedge funds mais conhecidos do mundo, que é o Renaissance, que fatura mais de 800 bilhões de dólares por ano. Não, na verdade ele tem 80 bilhões sobre gestão, mas o rolê é o seguinte, eles só fazem operações matemáticas, só fazem trading com operações matemáticas e modelos matemáticos. E ele é o fundo que mais tem rentabilidade no mundo. Esse é o rolê dele. E o cara, ele é tipo, é o matemático, eu acho que se eu não me engano, ele é o matemático mais rico do mundo. Aí, como eu falei, não é insano as horas de trabalho, porque é muito especializado. Você não vai mandar um cara que fez pós-doc trabalhar até 72 horas. Agora, outra moeda da área quantitativa, que é o risco, geralmente. Você, em geral, o risco você vai acompanhar empresas, qual que é o risco dela. Você vai fazer uma modelagem, geralmente, de cenários, para ver como é que o banco vai funcionar sobre diversos fatores. E vai dar recomendações para controlar e reduzir o risco. Você meio que vai ver como é que está o banco. Como é que o trading está fazendo umas operações, está elevando o risco do banco, você vai ver como é que vai ficar o risco do banco em relação a isso. Vai fazer modelagem e elaborar relatórios. É mais ou menos a mesma ideia, não é a mesma ideia do quantitativo, que é um pouco menos, mas vou dar um exemplo, que eu tenho um amigo meu que ele trabalhou em risco, e assim, é uma galera bem específica, porque eu fui almoçar uma vez com eles e eles ficaram trocando ideia de álgebra linear. Então, você percebe que é um pessoal mais diferente. E ficaram também trocando ideia da vida de Newton, fofocas da vida de Newton. Foi um almoço da hora, interessante. Mas a habilidade do pessoal aqui, na verdade, eu não sei porque está aqui, grande Nicolas, não precisa de muito não, a pessoa geralmente não tem muito. Comunicação, também não muito.
Pensamento crítico. Tem que ter pensamento crítico. Você tem que fazer uma análise crítica dos resultados que você tem, muitas vezes. E você tem que, o principal, conhecer os produtos do banco. Você vai ter que manjar o suficiente para poder fazer essas análises. Então você tem que conhecer os produtos do banco. E outra coisa legal é que você pega os bancos nacionais. Vamos comparar os bancos nacionais. Você pega o risco dos bancos nacionais. Esse amigo meu estava me falando um dia. Ele não pode mostrar. Ele estava falando do relatório que ele estava lendo, que tipo, era a análise do risco dos bancos. E o que era? Você pegava lá J Safra, você pegava lá Santander, você pegava todos os bancos nacionais normais, o BBA, beleza. Aí tava lá, tudo numa faixa de risco assim, variava não muito. Aí você pegava o BTG, que é conhecido por ter uma fama de ser um banco mais agressivo, que teve um presidente preso, tem umas coisas mais diferentes dele. Geralmente eles fazem, vamos dizer, operações mais arriscadas, entendeu? Em geral no mercado. São muito bons, tanto que eles conquistaram o mercado brasileiro. O objetivo deles até pouco tempo atrás era ser o novo Goldman da América Latina. E eles tinham um risco tipo triplo do resto. Era tipo um palmo de diferença no gráfico, assim, a diferença do risco dos dois. Isso mostra que, tipo, cada banco tem um perfil diferente e que às vezes o BTG é meio louco. E o risco para cada um varia, né? Por exemplo, do BTG, o objetivo dele era ser o maior da América Latina. Ele ainda não é, mas ele é a sexta maior empresa do Brasil. Só para vocês verem que, às vezes, o risco compensa. Tem, sei lá, 2.000 funcionários, é maior que empresa que tem 40 mil funcionários. Wealth Management. Isso aqui é uma área mais, vamos dizer, qualitativa. Você vai a uma área de mais recomendação, mais social mesmo. O que é, na verdade? Você vai pegar e vai buscar, você vai gerenciar a grana de gente rica. Vamos resumir a área. Você vai gerenciar a grana de gente rica. Você vai chegar na pessoa, a pessoa vai falar assim, não sei cuidar da minha grana. Eles vão falar, eu posso te ajudar. Aí você vai oferecer os seus serviços, você vai dar orientações para essas pessoas de como gerenciar. Você vai ter que fazer pesquisa, vai ter que ter bastante contato interpessoal para dar aconselhamento, vai ter que ter certa noção de números, porque assim, você não pode vender um produto que você não entende. Então não tem como você vender algo que você não sabe. E além disso, você tem que... O negócio mais interessante, na verdade, ter um jeitinho. Uma vez a gente estava falando com um cara do Credi, que ele trabalhava em Wealth, né? Aí ele contou uma história muito boa, que ele tem uma cliente que ela é uma, tipo assim, ela é uma velhinha de 80 anos, que é uma das, vamos dizer, primeiras pessoas que investiu em Bradesco no Brasil. Só que ela tem 92% do patrimônio dela em Bradesco. Isso assim, para qualquer pessoa, eu acho que vocês entendem o porquê, você colocar todo o dinheiro em uma coisa só é uma ideia horrível. Você deixar tudo lá. Aí ele chegou para a velhinha e falou, então, o que você acha de vender o Bradesco e comprar com uma carteira mais diversificada para colocar risco em lugares diferentes, né? Tentar melhorar esse negócio. Só que, assim, para a velhinha, assim, ter 92% da carteira em Bradesco era segurança. Para ela, ela não dava para convencer ela que você ter deixado tudo isso é meio que burrice. Então, você tem que entender que, tipo, cada pessoa é uma pessoa aqui. Então, você está vendendo algo, na verdade, você tem que vender algo muito personalizado. Porque, às vezes, o que a matemática fala não é a verdade para certas pessoas. Entendeu? Por mais que, geralmente, é como ganhar dinheiro. Cada pessoa lida com um diferente risco. Como o Iago falou da senhora lá. Ela achava que isso é necessário. Mas tem gente que é um absurdo. Tesouraria, que isso aqui a gente chama de coração do banco. Por que é o coração do banco? Aqui é tipo assim, é o dinheiro do banco, é a gerência do dinheiro do banco. Como é que eles vão fazer isso? Vão fazer o prop trading, que a gente chama. Eles vão fazer um trading do próprio dinheiro do banco para poder ganhar dinheiro. Só que a diferença é aquele trading lá atrás. Aquele trading lá atrás, ele montava, estruturava operações. Isso aqui, você vai, por exemplo, estruturar uma operação e deixar uma ponta aberta. Vai deixar o risco aberto, entendeu? Porque a ideia é que você vai se deixar o banco em risco, mas você vai ganhar um dinheiro com isso. Geralmente não do dia para a noite. Geralmente a maioria dos tesouros são proibidos por lei de deixar durante a noite em risco. Não pode deixar risco durante a noite. Mas eles vão, tipo, vão fazer trading para ganhar dinheiro. Não é mais aquele trading de estruturar a operação para cliente. Compliance. Vai ter que ver os riscos do cumprir as regulamentações. Ele basicamente o cara vai falar assim, trading, não faz merda, não faz merda, não faz merda. Essa é a ideia. Ficar na orelha dele. Inclusive tem uma história legal. Não vou parar de contar a história. Foda-se. Tem uma história legal. Tem um amigo meu que ele fez Summer no Safra.
de compliance. Aí no primeiro dia de trabalho da trainee, ela foi lá e tirou uma puta selfie assim, no meio do banco. Só que é proibido tirar foto no banco. E ela postou no Instagram. No LinkedIn. foi No LinkedIn. Ela postou no LinkedIn uma selfie assim. Olá, sei lá, vida nova no Safra. Um negócio assim. Ela virou palhaçada. Tipo, virou o pessoal de compliance falou que não conseguia parar de rir. Foi tipo, colocaram lá assim, olha o que apareceu aqui na minha mesa. O chefe do categoria levantou assim no meio do andar e falou, ô pessoal, não dá não. Olha isso aqui. É impossível, não dá, é impossível alguém fazer isso. Aí juntaram em volta da mesa da mina com a selfie assim, no meio do banco. Ela tomou uma advertência, pode tomar 3, mas é bom você queimar isso no primeiro dia, né? Isso é legal. Risk Management é a mesma coisa do anterior, vai controlar o risco do trading em geral, da tesouraria em geral. E aí as skill sets são um pouco variadas, né? A skill set de trading vai ser a mesma skill set do outro trading, vai ser uma skill mais quantitativa, para poder saber executar as operações. Você vai ter que ter uma comunicação boa aqui, por exemplo, no compliance, para poder passar essas informações para o trader, passar esse negócio. Vai ter que manjar de Excel, porque todo lugar tem que manjar de Excel. E o Risk Management, a mesma ideia também do risco anterior. Você vai ter que saber mais coisa quantitativa, é muito parecido com o trading também. Asset. Bom, o que a Asset, como eu falei no começo dos slides, o que ela faz? Ela faz administração das finanças, administração do dinheiro dos outros. Ou seja, o que uma Asset tem que fazer? Ela tem que saber, tem que fazer um monitoramento do mercado para entender e analisar qual é o melhor mercado, qual é a melhor empresa para ela investir. Ou seja, a pesquisa tem que ser também muito alta. E eles usam bastante as pesquisas que são fornecidas pela Equity Research. Contato interpessoal, que você tem que ficar conversando com as pessoas bastante para entender da área. E monitoramento e otimização de carteira de portfólios. Um portfólio, eu vou explicar da maneira mais simples assim. Portfólio é uma carteira que contém todos os seus investimentos. Pode ter investimento em ação, em renda fixa. E o que eles fazem? Eles tentam otimizar. Eles procuram uma quantidade exata para que o lucro seja maximizado. E dentro da Asset a gente tem várias partes, tem várias áreas. Tem a parte de trading aqui, que faz o profit trading para eles. Assim, a Asset, ela basicamente é a que a gente falou anteriormente. Ela é o outro lado da negociação. Então ela vai ter várias áreas que o banco vai ter. Justamente, ela vai ter um trading para estruturar a operação para ela vai ter um trading para poder fazer hedge para ela, estruturar várias coisas. Ela vai ter um controle de risco interno. Ela vai ter um compliance deles mesmos, poder regular a asset para ver que o pessoal não está quebrando regulamentações. Ela vai ter um equity research, que nem a gente falou anteriormente, muito mais sofisticado que às vezes um sell side. Um equity research que vai colocar drone para poder ver o número de caminhões que vai sair da empresa tal. Não tô brincando, já fizeram isso, eles colocavam drones em cima de uma empresa de transporte para poder ver quantos caminhões saem por dia da empresa de transporte e calcular quanto que ia dar a receita dela, qual que eram os gastos dela, para ter informações. Vai fazer modelagens financeiras, justamente com a mesma ideia. Só que a ideia legal aqui é que você vai ter a gestão do portfólio. É um cargo bem legal que assim, só gente muito sênior tem. O mais famoso do Fundo Verde, o Stuberg, que por sinal tem um cara do IMEC que é o CEO lá. É o Pedro Foucault. É o Foucault. Ele fez estatística aqui na Unicamp. Estatística na Unicamp, ele é CEO de lá. Tipo, ele vai gerenciar o fundo. Ele vai escolher quais ativos colocar. E o Stuberg é famoso porque o Fundo Verde é um dos fundos mais antigos assim, do mercado brasileiro e tem uma rentabilidade muito boa. Nos últimos anos não foi tão bem assim, mas no último ano, né? Mas em geral é um fundo muito bom. O Fundo Verde ele é conhecido pelos seus relatórios. Uma historinha. Tem um relatório dele que eu furei esse tempo atrás, que era sobre a Multiplan. Eles estavam comprando o Multiplan. Multiplan é uma empresa de shopping. Aí eles foram lá e falaram assim, não estava muito bom porque estava caindo a ação, né? Mas eles acreditavam na empresa. Então como é que eles escreveram isso? É o Stuberg, né? Aquele que escreve os relatórios. A gente vai forçar o bambu até ele quebrar. Ele estava na carta literalmente isso. Então, em relação ao Multiplan, nós iremos forçar o bambu até ele quebrar. Esse era o relatório dele, para os investidores. É muito bom os relatórios, é engraçado até. Recomendo ler. É só procurar na internet Fundo Verde que vai achar lá os relatórios.
Daí a parte de tech, que faz o suporte para todas as outras áreas. Aqui bastante ciência de dados, quem gosta bastante de programação entra. E também cria bastante scripts para gerenciar e otimizar as plataformas que o banco utiliza. Ou seja, você precisa ter uma habilidade quantitativa alta e qualitativa alta. Você tem que saber linguagem de programação. E habilidade intrapessoal não precisa. Não sei se vocês conhecem, mas vocês conhecem. A programação C++. Acho que todo mundo já viu, ou já conhece, ou já programou. O Bootstrap, quem desenvolveu o C++ foi o Bootstrap. Ele desenvolveu tudo e chamou a atenção do JP Morgan, que decidiu contratar ele. Ele falou assim, vou ganhar mais dinheiro na área financeira. Daí ele foi para a área financeira e está ganhando muito dinheiro agora. E também ele dá aula. Então, mas eu vou ser honesto aqui, vai. A honestidade está muito alta nessa palestra, não deveria estar. Cara, você que é tech não vai para banco, né? Vai para o Facebook, vai para o Google. Porque, cara, eu fiz summer no Safra, o tech era no subsolo, era triste. Não estou zoando, era triste. Você chegava lá e tudo que sobra no banco é na cabeça deles, pô. Você chega lá, deu problema no sistema, é no tech. Travou o computador, é no tech. Qualquer coisa é problema deles. Então, eu nunca vi eles receberam um obrigado. Era chegar lá, a pessoa, era assim, se a pessoa do computador desceu pro tech era pra xingar. Inclusive, até me ensinaram táticas lá, que você pegava, ia lá do lado, eu não podia falar que eu era estagiário de férias, tinha que falar que eu era analista, e sentar lá do lado da mesa deles e falar, não, 11h40 se você precisar achar algo. Sentava lá da mesa deles 11h40 e falava, então, eu tô precisando disso aqui. Aí falava, não, eu tô indo pra almoçar. Não, tô precisando, eu vou sentar aqui e esperar você fazer. Pra poder, a pessoa não vai almoçar até fazer. Funciona, recomendo. Um dia que vocês forem trabalhar, recomendo, funciona muito bem. Eles te odeiam, mas recomendo. Bom, eu acho que a gente passou pelas principais áreas do banco e também a gente apresentou aqui os skills, o que você pode fazer para entrar nessas principais áreas do banco. E agora é com vocês, se vocês quiserem, tiverem interesse em entrar no banco, para vocês procurarem atrás, conversar com a gente, que a gente pode ajudar. O que eu mais recomendo, na verdade, conversa com veteranos, assim, cara, principalmente da Unicamp, que está nas áreas de banco, que está nos bancos, eles são muito mais solícitos que outras pessoas. Assim, não recomendo, não façam perguntas idiotas. Porque eles não respondem perguntas idiotas. Mas, se você perguntar certo, estruturar uma pergunta boa, o cara vai responder, geralmente eles são de boa, assim, somente que é da próxima faculdade, ainda mais a Unicamp. Porque a Unicamp tem uma história um pouco, não muito grande, assim, no mercado financeiro brasileiro, porque, assim, a gente está em Campinas, grande parte das pessoas vão para a indústria. Vocês veem, engenharia aqui, eu acho que 70% vai para a indústria. Você pega a Poli, ao contrário, 70% vai para banco. Meirelles, Poli, entendeu? A gente está um pouco atrás nisso, mas a gente está chegando lá, logo estamos passando eles. Recomendo mesmo, assim, vai atrás dos caras, troca uma ideia, vê o skill set que a gente passou aqui, dá uma corrida atrás para estudar. Tem muita coisa que às vezes não tem como estudar ainda na faculdade, que é coisa que você pega no trabalho já. Mas dá para correr atrás. Se você chegar numa entrevista, já falar assim, cara, eu sei o que faz a área. Se não for uma área muito concorrida, isso já é muito grande, um top. Fora a IB, eu vou dizer que, se você estudar um pouco, você trocar ir bem, assim, na entrevista, ter um Excel bom, um inglês fluente, você passa, sabe? Você fala, não é nada muito absurdo, não. E a gente fazer um pouco de propaganda agora, aproveitar o tempo. A gente tem uns cursos do GMF esse semestre, quem quiser participar e tiver interesse, vai ter derivativos terça e quarta, do meio-dia e meia às 14, e contabilidade de quintas-feiras, da meio-dia e meia às 1h50. As inscrições estão abertas, 2 cursos, entra na nossa página lá. Se tiver interesse, o curso não precisa ter nenhum pré-req anterior. Derivativos, inclusive, é um curso muito interessante para vocês de matemática e tal, porque se vocês quiserem atuar numa área quantitativa, a principal área que vai mexer é derivativos. A gente não vai entrar na parte quantitativa mesmo, porque é um curso mais aberto e a gente sabe que existem cursos que não têm capacidade para isso. E a gente tenta entrar, passar por cima, mas já é um bom começo já para entrar nisso, para mercado financeiro, sobre derivativos. E contabilidade, cara, todo mundo sabe saber isso aí. Isso aí vai ser matéria de ensino médio. Isso é uma noção de empresa que você tem que ter. Eu recomendo para todo mundo. E é isso. Obrigado.
a nossa página no Facebook, aqui está o nosso e-mail e nossa página na web. Se tiver alguma Alguém tem dúvida, alguma dúvida? desculpa a sinceridade excessiva. É isso? Então, A gente vai ficar aqui mais um Vai ficar tempo, aqui, se quem quiser perguntar alguma a coisa. gente está disponível. Obrigadão.